Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de resoluções de questões de Química para concurso público aqui no Mapa Concursos. Meu nome é Anderson Luiz Oene e eu estarei sendo o professor de vocês aqui nesse curso. Bom, esse curso ele foi montado especialmente para aqueles concurseiros que possuem a matéria de Química em seus editais, tanto para perito criminal de áreas específicas como Química, Engenharia Química, Farmácia, Biomedicina e Biologia, quanto para aqueles que querem prestar concurso público para a área de perito criminal geral, que em muitos estados aqui no Brasil possuem a matéria de Química também no seu conteúdo programático. Bom, uma pequena breve apresentação do meu currículo. Então, eu sou formado em Química e em Química Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possuo graduação sanduíche no curso de investigação e análises forenses na Irlanda, tá? Eu fiz um estágio supervisionado no Instituto de Análises Forenses do IGP de Santa Catarina. Para quem não sabe, IGP significa Instituto Geral de Perícias. Fiz um mestrado em Química Analítica na UFSC e atualmente sou aluno de doutorado no programa de pós-graduação em Química na UFSC, com parceria na Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, onde eu moro atualmente. Bom, eu fui aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de perito criminal, tanto no IGP de Santa Catarina quanto no IGP aqui do Rio Grande do Sul, e também no cargo de técnico em perícias do IGP do Rio Grande do Sul. E atualmente também sou coach aqui no Mapa Concursos desde junho, e agora também serei o professor de vocês nesse curso de resolução de questões de Química. Bom, como foi dividido esse curso, tá? Ele foi dividido em 10 blocos, sendo o bloco 1 e o bloco 2 contemplando assuntos de Química geral, tá? Química básica, lá do ensino médio. O bloco 3 será de Físico-Química, o bloco 4 de Química Inorgânica, o bloco 5 e 6 de Química Orgânica e os blocos 7 até o bloco 10 será de Química Analítica. Bom, então essa é a nossa primeira aula do bloco 1, tá? Então esse bloco 1 ele foi dividido em 6 aulas. A aula 1 vai contemplar assuntos de estrutura atômica e classificação periódica, a aula 2 de ligações químicas, a 3 de polaridade de moléculas e também de ligações e sobre forças e ligações intermoleculares. Já na aula 4, iremos tratar de ácidos, bases, sais, reações de dissociação, ionização, nomenclatura e de reações químicas. Na aula 5, trataremos de equilíbrio ácido-base e na aula 6, focaremos mais em pH e pOH. Bom, como essa é a nossa aula número 1, então ela traz o conteúdo de estrutura atômica e classificação periódica. Sempre no início de cada aula eu vou falar alguns pontos importantes que são interessantes saber para levar para a prova, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa aula número 1, o que é interessante saber? Conhecer os modelos atômicos, a evolução, tá? O que significa isso? É saber quem foi o autor de cada modelo atômico e o que trouxe a mais, de um modelo a outro, o que evoluiu de um modelo a outro, qual que foi a descoberta, quem descobriu o nêutron, quem descobriu o próton, quem descobriu o elétron, tá? E assim por diante, segundo a evolução. Também devemos saber diferenciar o número de massa de próton, nêutrons e elétrons e saber calcular elas conforme os exercícios propostos, tá? Então, vai ter uma questão e tu tem que conseguir trabalhar com esses números, tá? De cada uma dessas propriedades. Saber também os conceitos de elementos isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, tá? Distribuição eletrônica de Linus Pauling, de átomos, nêutrons e também de íons. Aqui é importante lembrar que distribuição eletrônica é treino, tem que treinar bastante, tá? Porque tem que pegar o jeito do negócio de fazer a distribuição em ordem energética. E também um pouquinho saber as propriedades periódicas, o raio atômico, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e assim por diante. Bom, então vamos para a primeira questão. Lembrando que eu sempre procurei pegar questões de perito criminal, tá? Mas às vezes não tinha muitas questões ou ela misturava muitos assuntos, então eu tive que filtrar mais por outros cargos, Então, nem todas as questões vão ser de provas de perito criminal ou de papiloscopista, mas eu sempre procurei pegar questões envolvendo essas áreas, tá? Bom, então essa primeira questão, ela diz: associe cada descrição abaixo com seu respectivo modelo atômico. Bom, então ele traz 4 assertivas e a gente tem que fazer a correspondência
correta conforme cada assertiva com o criador dessa descrição desse modelo atômico, né? Então, ali na assertiva 1 diz o quê? Átomos são as menores partes de um elemento que mantém a identidade química desse elemento. Então, ele falou ali nessa primeira proposição uma coisa muito simples, né? Então, provavelmente, essa deve ser o primeiro átomo que foi descrito. E lembrando, quem que foi o primeiro descobridor do modelo atômico? Foi Dalton, né? Ele disse o quê? Que átomos são as menores partes de um elemento que mantém a identidade química desse elemento. Então, lembrando lá da estrutura de Dalton, é a bola de bilhar. Vou botar um Dzinho aqui de Dalton, tá? Que é uma partícula maciça e indivisível. Bom, na segunda assertiva diz que o átomo consiste de uma esfera positiva uniforme de matéria, na qual os elétrons estavam incrustados. Então, ele diz que consiste de uma esfera, né, positiva, na qual existe elétrons, né, incrustados neste átomo. Esse modelo é de Thomson. Vou colocar um Tzinho de Thomson aqui, tá? É interessante lembrar também as designações desses modelos. Lembrando aqui do Dalton, ele assemelhou esse modelo com uma bola de bilhar. Nada mais é que uma bola maciça e indivisível. Já o Thomson é o do pudim de passas. Por quê? Porque esses elétrons ali, essas cargas negativas, que estavam incrustados ali nesse átomo, lembrava um pudim de passas, né? Que é um pudim com as ovinhas secas em cima dele. Então, esse é o modelo de Thomson. A assertiva 3 diz o quê? A maior parte do volume total do átomo é espaço vazio, no qual os elétrons se movem ao redor do núcleo. Então, aqui, a gente pode ter o modelo de Rutherford, que a gente tem um volume pequeno, né, do núcleo, ocupado por um espaço vazio, e na qual os elétrons se movem ao redor desse núcleo. Então, esse experimento é de Rutherford, que ele fez aquele experimento com a folha de ouro, né? Que descobriu, então, o núcleo, essa parte vazia no espaço, e em seguida envolta pelos elétrons. E o último assertiva diz: os elétrons movem-se em órbitas elípticas em torno de um núcleo atômico central. Então, a gente tem um núcleo atômico central, na quais os elétrons se movem em órbitas elípticas. Esse modelo é do Sommerfeld, tá? Lembrando que no meio do Rutherford e do Sommerfeld, a gente tem o modelo atômico de Bohr, tá? Que é aquela distribuição dos elétrons em órbitas, tá? Antes dessas órbitas aqui de Sommerfeld, a gente tem o modelo de Bohr, que vai ser tratado na questão seguinte. Bom, então, a gente, nada mais essas assertivas trouxeram certinho a evolução do átomo. Então, partindo de Dalton, passando por Thomson, seguida de Rutherford, finalizando com Sommerfeld. Então, a alternativa que traz isso é a alternativa D. Então, essa é a nossa resposta correta. Bom, essa segunda questão fala então do modelo atômico de Bohr. Então, ele diz aqui que o modelo de Bohr, o átomo pode ter no máximo 7 camadas eletrônicas, indicadas por letras, que vão de K até Q, sendo a K a mais próxima do núcleo e a Q a mais distante. Então, ele pediu assinale a alternativa que apresenta a camada de maior energia, segundo esse modelo. Então, o modelo atômico de Bohr nada mais é que o núcleo, seguido de camadas eletrônicas, que ele diz no exercício que são 7. 3, 4, 5, 6, 7. Começando pela letra K, L, M, N, O, P, Q. Finalizando em Q. E ele diz aqui, sendo K a mais próxima do núcleo e aqui a mais distante. Bom, então ele quer saber qual é a maior energia segundo esse modelo. Então a gente tem que lembrar que quanto mais distante do núcleo, maior é esse nível de energia que essa camada possui. Então a energia vai aumentar em sentido do núcleo para fora dele. Então aqui a energia está o quê? Aumentando. Se a pergunta é que apresenta a maior energia segundo esse modelo, então é a camada Q. Então provavelmente é a letra D a nossa resposta. Bem simples essa questão. Próxima questão. PF, ó. Átomos de ferro e de manganês, com números de massa iguais a 55 e 54, possuem o mesmo número de nêutrons. Aqui, então, tem que conseguir mexer com aquelas partículas, né? Prótons, nêutrons, massa, elétrons, tá? Então, ele diz o quê? Que o ferro, né?
ferro tem massa igual a 55. O manganês tem massa igual a 54. Bom, e ele diz que eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles possuem o mesmo número de nêutrons, então eles são isótonos, tá? São elementos isótonos. Então tem essa letrinha N aqui, tá? Que lembra nêutrons. Isótonos. Beleza, então ele te deu a massa atômica. Provavelmente na prova sempre tem tabela periódica, tá? Então a partir da tabela periódica a gente pode obter algumas informações de massa e o número de prótons. Então eu coloquei aqui no próximo slide uma tabela periódica. E aqui a gente tem então o átomo de manganês e o átomo de ferro. Podemos perceber que o átomo de ferro tem 26 o quê? Prótons. E o manganês tem 25 prótons. Essa tabela aqui não traz a massa, mas traz o número de prótons. Beleza, voltando ao exercício então. Lembrando que o ferro tem 26, né? O ferro tem 26 prótons e o manganês tem 25 prótons. Então esse aqui é o número atômico deles, né? Beleza. Então como a gente vai saber qual é o número de nêutrons? Então a gente lembra dessa fórmula aqui. A é igual a P mais N. O que significa isso? A é o número de massa, P, número de prótons, N, número de nêutrons. Então, lembrando que o átomo, a massa dele é referente à soma do número de prótons e a de nêutrons, já que a massa de elétron, em comparação com a massa de um próton e a massa de um nêutron, é desprezível. Então, a massa, né, desse átomo é somente, nada mais que isso, a soma do número de prótons e de nêutrons. Bom, então vamos fazer a continha aqui do ferro e do manganês para saber quantos nêutrons eles têm. Então a gente faz aqui, aplica essa fórmula. Massa igual a prótons mais nêutrons. Qual é a massa do ferro? 55. Qual é o número de prótons dele? 26 mais N. N é igual ao quê? 55 menos 26. N é igual a 29. Pronto. Descobrimos então o número de nêutrons do ferro. No manganês vai ser a mesma coisa. Então a massa dele é 54 e ele tem 25 prótons mais N. N é igual a 54 menos 25. Nêutrons é igual a 29 também. Então o número de nêutrons do ferro é igual a 29 e o número de nêutrons do manganês também é igual a 29. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, então eles são elementos isótonos. Então essa resposta aqui dessa questão é certa. Beleza. Próxima questão, também da Polícia Federal. A partir das posições relativas dos elementos na tabela periódica, é possível inferir que um átomo neutro de ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês. Bom, então aqui são das propriedades periódicas, né? Então ele está falando aqui sobre o raio atômico. Então como a gente avalia o raio atômico na tabela periódica? Então eu vou desenhar aqui uma tabela, tá? Um raio atômico, numa família, ou seja, na posição vertical, ele aumenta de cima para baixo, tá? Ele aumenta. E como ele se comporta no período? Ele vai aumentar da direita para a esquerda. Então a gente sabe que esse elemento aqui vai ter o maior raio atômico e esse elemento aqui ele vai ter o menor raio atômico. Quem são esses elementos? O flúor, que é o átomo mais pequenininho que a gente tem na tabela, e o maior raio atômico é o frâncio. Beleza. Agora, ele está comparando, então, o átomo neutro de ferro com o de manganês. A gente viu na questão anterior que o manganês está aqui e o ferro está aqui, certo? Então, o manganês está aqui e o ferro está aqui. Então, ele diz que o ferro apresenta maior raio atômico do que um átomo neutro de manganês. Quem tem o maior raio atômico aqui? Eles estão no mesmo período, então na posição horizontal. Logo, o de maior raio atômico é o manganês e não o ferro. Ele afirma na questão que o ferro apresenta maior raio atômico, mas não é mentira. Quem tem o maior... Não é mentira, não. É mentira que o ferro tem maior raio atômico do que o manganês. Então a resposta correta aqui é errada, né? Por quê? Quem tem maior raio atômico é o manganês. Próxima questão. Aqui, então, começa a distribuição eletrônica. Então ele diz, a configuração eletrônica do átomo de ferro e de seu íon ferro mais 3 são respectivamente, dado o número atômico do ferro, 26. Então ele te deu o número atômico dele, né? Que é o número de
prótons. Lembrando, número atômico é igual ao número de prótons. Se o elemento é neutro, tá? Então esse é o mesmo número de elétrons. Lembrando que um próton é uma carga positiva, um elétron é uma carga negativa. Se esse átomo está neutro, ou seja, todos os átomos na tabela periódica são todos átomos neutros, a soma de cargas positivas com as cargas negativas tem que dar zero, porque é um átomo neutro. Então, o número de prótons tem que ser obrigatoriamente igual ao de elétrons para ele ser neutro. Bom, então sempre que ele te dá um número atômico, é o mesmo número de prótons, que é a mesma coisa que o número de elétrons. Beleza, então a gente já sabe que o ferro tem 26 elétrons. Agora a gente vai fazer o quê? A distribuição eletrônica. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar então... Aqui já dei a resposta, né? Vou voltar aqui. O ferro, né? 26. Então como a gente vai fazer a distribuição eletrônica? Eu tenho que decorar a distribuição de Linus Pauling. Não necessariamente, tá? Com uma tabela periódica você consegue fazer tudo sozinho, só olhando a tabela. Como a gente vai fazer isso? Lembra que na família 1A e 2A, que são essas aqui, esses caras aqui, a camada de valência termina com o subnível S, né? Esses aqui terminam com o subnível D. Esses aqui terminam com o subnível P. E esse aqui de baixo termina com o subnível F. Bom, então é só seguir essa linha e ver aonde está parando, tá? Então, por exemplo, deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil para a gente fazer. Então, ó, seguindo aqui essa linha aqui, tá? A gente vai linha por linha. O que a gente passou? No S, né? Então, isso aqui é ó, o 1zinho, que é o período 1S2, porque eu passei pelo hidrogênio e pelo hélio. Segunda linha, o que a gente vai encontrar? O 2S2, ó. Período 2, subnível S, certo? Do lítio e do berílio. Quantos elétrons? 2. Um aqui no lítio, um aqui no berílio. Próxima, mesma linha, ó. 2. Aqui são os elementos terminados com P, né? 2P, deixa eu só arrumar o 2 aqui. 2P. Quantos elétrons a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 famílias, né? Então são 6 elétrons. Próxima linha, quem é? 3S2. Porque eu tenho que passar, né? Porque eu tenho que ir até o ferro. 3S2. Aqui, 3P6. Beleza. Próxima linha. 4S2. Chegando aqui no ferro. Quando eu entro nessa aqui, tá? É sempre um número menor que o 4. Então, essa aqui, a primeira linha vai ser 3. Aqui é 5. Então, essa aqui vai ser 4. Aqui é 6. Aqui vai ser 5. Então, vai ficar 4S2, que a gente já colocou ali. 3D. Lembra por que 3D? Porque aqui é o subnível D, todos eles são D, tá? 3D, ferro. Quantos tem que ir até o ferro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3D, 6. Bom, essa é a distribuição eletrônica do ferro, tá? Então ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3Z10. Ele disse que são 26, né, elétrons. Então, se a gente contar aqui, lá em cima o número de elétrons, ó, 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20 mais 6, 26. Beleza, fechou. Então, a gente já tem a distribuição eletrônica do ferro. Mas olha só, se a gente vê nas respostas, não tem nada a ver com aquilo lá que a gente acabou de escrever, certo? Beleza. Por quê? Porque essa é a notação da camada de valência, tá? Dos últimos níveis ali. Então, como a gente vai ver isso daí? Então, o ferro está aqui localizado. Então, a gente vê o átomo, né? O átomo não. Não deixa de ser um átomo. Mas o gás que está antes dele. Quem é? O gás nobre, né? O argônio. Então, até o argônio... Então, o ferro, ele tem a distribuição eletrônica igual ao argônio, mais essa parte aqui, tá? Que é qual a finalizada? Qual é o final? 4S2, 3D, 6. Então, a gente tem aqui argônio, né? E ficou como? 3D, não, 4S2, vamos pagar aqui. 4S2, 3D, 6. Isso aqui é do ferro, né? E pro ferro mais 3? Qual a diferença do ferro neutro do ferro mais 3? Ele tem essa carga positiva de mais 3, certo?
Para ele ficar com uma carga positiva de mais 3, ele deve ter perdido alguma coisa. Será que ele perdeu prótons ou perdeu elétrons? Perdeu elétrons. Por que perdeu elétrons? Porque ele ficou mais positivo. Ele perdeu cargas negativas e ficou mais positivo. Quantos elétrons ele perdeu? 3. Então, aqui, a gente tem que tirar o quê? 3 elétrons. Esses 3 elétrons são da onde que a gente vai tirar? Da camada de valência. Então, ele vai continuar sendo argônio e vamos tirar 3 elétrons. Qual é a camada de valência? 4s2 ou 3d6? Isso mesmo, o 4s2. Porque o 4 é a camada, é a mais longe, né? Então, a gente vai tirar esses 2 elétrons aqui dessa camada e vai tirar mais um daqui. Vai ficar 5. Então, vai ficar 3d5. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro mais 3. Então, fecha aqui qual a alternativa? Argônio, né? Aqui ele colocou em ordem, botou 3d6, 4s2, tá? Argônio então ficou 3d6, 4s2 e o ferro ficou, o ferro mais 3, argônio 3d5, alternativa B, né? Vamos ver. Isso aí, certinho, alternativa B. Próxima questão. Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Então a gente já falou de isótonos e agora apareceu isoeletrônicas. Então elas têm o mesmo número de elétrons. Beleza. Portanto, são isoeletrônicos do argônio. Então a gente quer saber do argônio. Então, vamos ver lá na tabela periódica quantos elétrons tem o argônio? O argônio tem 18 elétrons. 18 elétrons. Agora a gente tem que achar uma espécie que também possui 18 elétrons. Espécies, né? Porque ele botou 3 exemplos em cada alternativa. Dando uma olhada aqui por esses elementos, parece que o enxofre é um bom candidato. O enxofre ele tem 16 prótons. Se ele está na tabela, ele é neutro. Então ele tem o quê? 16 elétrons, né? O enxofre tem 16 elétrons. Só que ele tem uma carga o quê? Menos 2. Então 16 neutro mais 2 igual a 18 elétrons. Então o enxofre é um deles. Bom, agora o cloro. Vamos seguir essa linha aqui. Cloro. Vamos voltar na tabela. Quantos prótons tem o cloro? Tem 17. Se ele está na tabela, ele tem 17 prótons e 17 elétrons, porque ele é neutro. Mas ele tem uma carga negativa. Então ele tem mais um elétron a mais. Então cloro menos tem 17 da tabela, né? Mais 1, que é esse elétronzinho ali. Igual a 18 elétrons também. E o cálcio? Vamos ver lá na tabela periódica. Cálcio tá aqui, na família 2A. Tem 20 elétrons. Por que eu digo 20 elétrons? Porque ele tem, o número atômico dele é 20, que é igual ao número de prótons. Como está na tabela periódica, ele é um elemento neutro, logo ele tem 20 elétrons. Então, o cálcio mais 2. Ele tem 20 lá da tabela, né? O que aconteceu aqui com essa carga mais 2? Ele ficou mais positivo, então ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2. Deu quantos? 18 elétrons. Então, todos esses essas espécies, elas possuem 18 elétrons. Tem o mesmo número de elétrons. Então, são espécies isoeletrônicas. Então, aqui a alternativa é a letra E. Próximo. Considere a afirmação a seguir. Na configuração eletrônica de um elemento cujo número atômico é 26, existem 5 elétrons no subnível D. Então, aqui nada mais é que fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, 26. Então, como a gente vai fazer? É aquela mesma regra da tabela periódica. Então, pega a sua tabela periódica aí e vamos fazer. Então, passando pelo primeiro período, a gente vai encontrar o quê? O 1s2. Segunda linha. 2s2, 2p6. Terceira linha. 3s2, 3p6. Tá? A gente quer chegar até o 26, né? Que é o do ferro. 3s2, 3p6. Quarta linha. 4s2, 3d... O quê? Quantos falta? 6, né? Porque é 26. 2, 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 26. Fechou. Ele diz o quê? Existem 5 elétrons no subnível D. Subnível D. Quantos elétrons a gente tem aqui? 6. Então essa alternativa está errada. Não é isso dali. Próxima questão. Questão não. Assertiva, né? Deixa eu mudar aqui. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21, existem 3 níveis de energia. Então, vamos fazer lá.
Vamos lá, de novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui já deu 21, né? 2, 2, 10, 12. Agora não. 4s2 deu 20. E fica 3d. Não, 3 não. Calma aí. Bolachinha. Ah, não, tá certo. 3d1. Ficou 21, né? Isso, beleza. Diz o quê? Que existem 3 níveis de energia. O que são os níveis de energia? São as camadas. Então temos a camada 1, a camada 2, a camada 3 aqui e a camada 4. Tem 3 níveis de energia? Não, tem 4 níveis de energia. Então essa alternativa está errada. Deixa eu apagar aqui. Próxima assertiva diz o quê? O elemento químico de número atômico 30 tem 2 elétrons na camada de valência. Então agora a gente tem que fazer até o 30. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Somando aqui o número de elétrons dá 30. Tem 2 elétrons na camada de valência? Como a gente vai ver qual que é a camada de valência? É a camada mais longe do núcleo, isso mesmo. Então, se a gente ver aqui, ó, tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, com um pouquinho aqui, e a camada 4. Tem 2 elétrons na camada de valência? Qual é a camada de valência? O nível 4. Quantos elétrons ele tem? 2. Então, esse aqui está certo. E tem que lembrar a diferença entre subnível mais energético e camada de valência, tá? O subnível mais energético sempre vai ser isso daqui, sempre é o final, tá? Porque a distribuição eletrônica de Linus Pauling segue a ordem de energia, tá? E a camada de valência sempre é a camada mais externa. Então, no caso aqui é o 4. Bom, um elemento químico que tem número atômico 35 finaliza sua distribuição eletrônica em 4p5. Essa distribuição eletrônica é do 30, né? Então, para chegar no 35, a gente tem que seguir a linha até chegar no 35. Seguindo a linha aí, a gente entra no 4p5, que falta mais 5. Lembrando, né? Subnível S cabe 2 elétrons, subnível P cabe 6, né? Subnível D cabe 10 e subnível F cabe 14 elétrons. Bom, e diz aqui que termina em 4p5, tá certo. Então é a 3 e a 4. A alternativa então é a letra C. Última questão. A atual classificação periódica dos elementos químicos fundamenta-se em quê? Importantíssimo, tá? Tabela periódica ela é organizada conforme o número atômico dos elementos químicos, tá? Que são organizados conforme sua distribuição eletrônica, claro. Então, essa alternativa, a certa aqui é a letra A, tá? As outras alternativas falam que é na ordem alfabética do nome dos elementos químicos, não, na regra do octeto, na regra dos 18, na regra do dueto. 3 regras para uma tabela só, não. Do número de nêutrons, nada a ver, e na massa atômica também não tem nada a ver, tá? Bom, então, importantíssimo saber que a tabela periódica atual foi organizada conforme o número atômico dos elementos químicos, tá? Que foi realizada por Mendeleev, tá? Se alguém perguntar uma questão, é Mendeleev que organizou a tabela conforme o número atômico. Bom, chegamos então à nossa primeira aula, tá? Espero que tenham gostado. Se surgir alguma dúvida de alguma questão que eu resolvi aqui com vocês, ou um assunto, né, em relação a esse conteúdo, vocês podem me enviar uma mensagem aqui na plataforma, tá? Que vai ter um espaço para vocês enviarem as perguntas. E também fiquem bastante à vontade para enviar algum e-mail para mim, que é anderson_mapa@hotmail.com, ou tá, no e-mail, ou nas contas do Instagram, que é o químico_concurseiro, ou no anderson.on, beleza? Espero vocês para a segunda aula então. Muito obrigado e tchau, tchau.